Você debate quase todos os temas, essa é uma característica do teu perfil, não fugir da pauta, não fugir de perguntas. Não, jamais. Mas assim, eu vou tocar em um tema, mas é sempre voltado para o sentido político da coisa. Por exemplo, você é casado, né? Sim. Você é casado e todos nós sabemos que a sociedade ela ainda é muito homofóbica, né? E que esse discurso da homofobia, ele veio com muita força, sobretudo nessa onda reacionária que o Brasil atravessou Sim. nos últimos tempos, né? E que culminou com a vitória do Inominável, que eu tenho muita fé que a gente vai conseguir reduzir os efeitos devastadores para a sociedade brasileira. Propagou muito ódio, muita intolerância, muito armamentismo e etc, etc. Mas assim, você tem junto com essa onda reacionária, essa onda conservadora, né, muito homofóbica, não só contra homossexuais, mas contra negros, contra minorias, essas né? minorias historicamente oprimidas. Mas a despeito disso, você conseguiu ganhar 2 eleições para vereador, ainda um pouquinho fora dessa onda, Sim. mas Penalva também já tinha. é uma cidade homofóbica. Não diria homofóbica, mas eu não considero Penalva uma cidade homofóbica, porque a gente já vai acabar generalizando todo Sim. mundo. Mas assim, existe uma Tradicional, ala muito conservadora ainda nesse aspecto da sexualidade. Sim. Então você conseguiu ganhar 2 eleições para vereador e ganhou 2 eleições para prefeito dentro dessa onda. A eleição para prefeito, a onda reacionária, eu vou colocar assim com muita força as manifestações de 2013 até a eleição do Bolsonaro. E aí você já ganhou em 2016 a primeira eleição e a segunda em 2020. Então você ganhou 2 eleições para prefeito a despeito dessa onda reacionária, conservadora, homofóbica, em que um dos grandes ataques ao presidente Lula e às esquerdas é de que eles defendem homossexual, comunidade LGBT e tal e tal. Ataca-se muito o Lula por essa via. Não só o Lula, mas as esquerdas, de um modo geral, gênero, que sempre foram mais abertas para essa questão. Então, a despeito disso, você contou com o apoio de pastores, o próprio Pierre é evangélico, muitos evangélicos te apoiam e pastores também, né? Qual que é a reza? Quer dizer, você fura muitas bolhas e consegue trazer para o teu campo pessoas que não apoiam na esfera nacional por conta disso. Então, você reúne pastores, reúne todo mundo. Como é que você explica isso? Qual é a reza aí? Ou a oração? Você é católico, apostólico, romano, eu vou usar a expressão reza. Romano. Pois é. Aí eu acho que eu nunca nem fiz uma reflexão muito profunda, né? Eu costumo assim agir deixar o meu eu agir, né? O meu coração, as minhas atitudes. Então assim, a minha sexualidade, ela nunca foi bandeira, né? Mas ela também nunca foi negada, né? Eu nunca neguei a minha sexualidade para ganhar qualquer espaço, né? Nunca tive que alguém chegar para mim e perguntar: Ronildo, mas tu é gay? Se tu disser que tu não é, eu vou contigo. E eu jamais. Mas eu nunca fui dessa defesa, dessa bandeira, né? Eu nunca fui dessa bandeira. E aí eu acho que a questão de ter os apoios de pastores, padre e religiosos das mais diferentes correntes, eu acho que é muito uma força pessoal do diálogo, né? De mostrar que o Ronildo que existe para além de uma sexualidade, que a sexualidade é uma intimidade. Separar, né? as coisas. Separar, né? As coisas, né? Sempre dando a garantia de que não haverá, que eu iria governar o município, administrar o município, não transformar isso, né, levar conceitos e convicções pessoais, né, para dentro da administração.
Então, assim, mas, em verdade, eu nunca nem precisei, em todos esses apoios de pastores, por exemplo, que subiram no meu palanque, ter uma conversa antes, assim, para eles, assim, para me garantir de que eu não iria fazer parada gay, de que eu não ia, porque muito, era o que a oposição... Tinha isso. Tinha isso, né? Agora Ronildo vai fazer parada gay, a casa dele vai ser uma orgia, vai ser não sei o quê. Eu nunca precisei, antes de ter o apoio declarado de qualquer pastor, ter que ter essa conversa assim, para eles, eu quero ouvir de ti, se tu não vai fazer isso, não. Impressionante, não. Aí eu nem sei dizer como é que eu consegui vencer essa bolha, mas eu acho que é numa força pessoal muito grande, do diálogo, né? De uma credibilidade e, acima de tudo, para mim, a maior religião de tudo, para mim, é o respeito, né? A maior... É o respeito. Eu preciso respeitar a tua individualidade, você respeitar a minha, e a gente pode conviver tranquilamente, tendo opiniões divergentes, tendo, né, posições diferentes em todos os campos, religião, política, né? Então, de fato, é algo assim que foi extraordinário, né? Porque foi o que eles mais tentaram, a oposição mais tentou usar, né? E, de fato, lá em 2016 foi o que a gente mais temeu, né? Óbvio que quando eu fui... Tinha uma certa desconfiança da tua base, de quem ia apoiar. Óbvio, aí eu sofri muito, isso, né? Falou da tua mãe, a tua mãe entrou em campo. Minha mãe entrou em campo, entrou como uma leoa. Defesa, e assim, a gente nem deixou, tinha uma paródia da minha mãe, assim, falando assim, contra pastor, assim, no sentido de dizer assim, quem é pastor, né, para falar do meu filho, se meu filho bênção é de Deus, foi Deus quem, entendeu? Meio que a gente nem deixou isso na época vazar para não conflitar e tudo, mas assim, porque você precisava do apoio da... porque a gente precisava. Eu acho que a política, infelizmente, ou felizmente, ela tem que ter essa coalizão, né? Ela tem que ter esse ponderamento. Por isso que eu digo, e eu volto a trazer aqui, o que me anima, né, e que talvez tenha o Samuel como o melhor candidato, quando ele não tem a experiência e tem um campo muito radical, né, atrelado a ele em todos os sentidos. Então, não dá para fazer política com radicalidade. Você não pode. Política, ela tem que ser um campo do diálogo o tempo todo, do entendimento, da busca do melhor entendimento o tempo todo. Porque tem coisa que você está falando, como compreende muito bem, tem coisa assim, o que é da política, o que não é da política, né? Fora da política é a guerra, é a arma, é a força. Na política é a busca de consenso. Sim. E você não encontra consenso em uma sociedade democrática sem diálogo, sem alianças, né? Enfim, a política é assim, que eu defendo sempre, e a pessoa pensa muito política como eleição. Não, política é muito maior do que eleição. Que o processo política da votação são as relações que as pessoas precisam estabelecer para conviver, para morar. Imagina um monte de gente morando em uma cidade. A cidade, para Aristóteles, é, por excelência, né, um lugar político, uma instituição política. Só precisa conversar para conviver, para estar junto. Senão os vizinhos vão se matar, enfim, essas coisas todas, né? Então é isso. Como é que a gente vai pensar a política sem consenso, sem diálogo? Pois é. Então eu acho que nesse campo, em 2016, eu sofri muito porque era o ponto de maior fragilidade, né? Aí a coordenação, as pessoas mais próximas, todo mundo tentando o tempo todo ali, sabe, me moldar, entendeu? E isso era até difícil porque eu sou uma pessoa muito autêntica, né? Eu lembro dessa coisa, rapaz, não dança aí. Não dança, não sei o quê. Essa dança aí, entendeu? Tal. Aí deixou a barba crescer, mas isso não tem nada, absolutamente nada a ver. Mas a barba, ela ainda é uma marca muito, né, do hétero, da virilidade, né? Tem uma música assim, que diferença da mulher o homem tem? É que o homem tem cabelo no queixo, tem o peito cabeludo e a mulher não tem. Então a barba é essa marca. Aí diziam assim, poxa, o Ronildo deixou a barba crescer, deixou e tal, mas não tem nada a ver isso aí. Não, é uma questão mesmo do gostar. Acho que foi construindo, né? Ao longo, o Ronildo, que eu precisei deixar, né? E a gente teve uma coordenação a partir mesmo da decisão que eu era o candidato do grupo, então eu, querendo ou não, eu tive que me adequar a algumas condutas, alguns comportamentos que eram exigidos, né? Assim, e naturalmente
por não poder mesmo, pela campanha, eu não pude mais estar muito em evento público, não pude mais ser muito Ronildo, né, assim, nesse sentido. Isso conseguiu equilibrar. Mas é isso. Mas eu também nunca fui uma pessoa, assim, as pessoas precisavam me conhecer para saber que eu era gay. Eu nunca tive uma identidade muito visível. Da questão o teu comportamento não é muito... O falar, né? Eu não tenho muito trejeitos, então isso me ajudou bastante, né? Porque às vezes a pessoa até ainda duvidava, né? Até o meu casamento, 2016, por exemplo, eu tinha vindo, era vereador, são eleições menores e tudo, então tinha muita gente que não me conhecia. Por isso é um fator que eu digo assim, as pessoas dizem assim, a pessoa tem que ser da cidade porque todo mundo conhece. Gente, não existe. Eu fui vereador 2 vezes, uma 567 votos, outra com 874. Quando eu fui para a campanha em 2016, eu vi que eu não conhecia 90% de Penalva e as pessoas não me conheciam. E tem gente até hoje que às vezes assim, Ronildo, eu tenho vontade de te conhecer, eu nunca te vi, moro em tal lugar, nunca me viu pessoalmente. E aí, Ronildo, essa coisa de não parecer... Aqui ali uma menina não chega e tal. Chega, e tem até ofertas, assim, olha, só voto nisso se tu ficar comigo. Tem oferta desse tipo? Tem. Eu sou muito assediado também, né? Assim, e hoje eu até acho que, assim, vejo que tem... E muitas mulheres gostam de homens afeminados, né? Assim, de homens que têm trejeitos, que têm características mesmo, assim, que a gente olha, esse cara é gay, tá lá casado, tá, né? É por isso que tem homem hétero. É preciso que se diga, né, o gay homossexual não é uma mulher, ele é um homem. E agora a questão da sexualidade é uma outra coisa, né? Mas tem homem aqui, Penalva, diz assim, rapaz, quando a esposa dele tá andando, ele, não quero, porque esse cara aí, ele vai pra cá e pra cá, meu irmão. Joga nos dois times. Não deixa, não brinca com essa história, não. Aí o tema é desse aqui também, não deixa, não brinca aqui. Então, assim, eu sempre tive, até porque aí voltando, eu nunca tive uma homossexualidade, assim, declarada como bandeira, como, nunca, né? Então, assim, eu sempre, primeiro eu tive que ter uma consciência minha, né? Porque é isso que é muito importante, eu acho até muito difícil se falar, né, de homossexualidade, porque é um tema muito caro individualmente para as pessoas, né? Primeiro, é preciso haver uma aceitação de si, né? Primeiro você se aceita, porque primeiro vem toda aquela confusão dos padrões da sociedade, de que homem foi feito para mulher, da família, da igreja, da religião, né, e tal, e todo aquele padrão, e primeiro tu tem esse choque com isso, né? Com essa coisa, e então, isso não é de Deus, isso é pecado, isso não sei o quê, e você vive esse conflito, né? Recorrem à questão biológica, esquecem a questão da natureza, que essas questões eróticas, elas incorporam princípios biológicos, mas também culturais, né? Então, isso é muito forte. Eu fico observando que aqui em Penal, e aí eu já falo para todos os nossos telespectadores de todo o Brasil, que a nossa orientação é uma orientação muito de respeito às escolhas de cada um. A gente admite que tem muita gente doente psicologicamente por conta dessa não aceitação, depressão, suicídio. A sociedade sofreu e ainda sofre muito com isso. Aqui em Penalva, há não muito tempo, as pessoas, sobretudo as famílias mais abastadas, mandavam para fora. Sim. Achavam uma grande vergonha, né? E eu acho que um dos grandes desafios da sociedade é aprender a lidar com isso e respeitar a sexualidade. Tem gente em sala de aula que me perguntava assim, professor, o senhor é contra ou a favor de um homem casar com outro homem? Como eu escolho com quem eu vou casar. Sim. Eu não posso ser contra. É impressionante essa coisa de querer dar para o outro o direito de decidir a minha vida, né? Como é que eu vou ser contra? Que alguém diz assim, não, eu sou contra. Eu digo, não é você que vai casar? Não. Então, você não pode ser contra, você não pode escolher para o outro com quem ele vai se relacionar, o que ele vai fazer com o corpo que é de foro privado. Tem gente que é contra o casamento, mas é você que vai casar. Eu acho que é porque isso, assim, o que a gente tem mais, o que tem que ser trazido à tona em tudo isso é a questão do respeito, né, mesmo, é respeitar
aceitar. Respeito, Porque tolerância. entender, às vezes, eu quero entender como é isso. Você não vai conseguir entender, porque é uma individualidade e você tende sempre a analisar as coisas a partir de si. Então, se tu biologicamente tu sente atração por uma mulher, tu não vai entender que tu, como homem, sinta atração por outro homem, né? Então é muito difícil. Então tu não tem que entender, tu não tem que compreender, tu tem que respeitar, entender e aceitar que nesse aspecto do respeito você pode conviver naturalmente, porque eu não consigo entender como é que o casamento, a sexualidade de alguém, a vida do outro pode me incomodar, né? Pode atrapalhar a minha vida. Né? Eu acho que tem algo de errado com a pessoa. E na maioria das vezes, as pessoas que realmente têm essa perturbação, que tem esse confronto de não aceitar o outro, é porque ele tem algo mal resolvido consigo. Assim, eu já analiso muito dessa... ainda que não seja sexualidade. Porque pode nem ser sexualidade. Que a gente diz, é porque é outro, é enrustido, não, pode nem ser sexualidade, mas que ele tem algum problema, né, de aceitação de qualquer às vezes está na nível. formação, às vezes está na formação. Na formação. Né? Ronildo,